Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será seu nome Emanuel. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Olá, graça e paz, estamos de volta no canal Pequeno Cristo. E hoje, irmãos, é uma data especial, é uma data comemorativa, uma data de uma festa judaico-cristã que é a Páscoa. Quem nunca ouviu falar desse nome, Páscoa, que celebra algo que mudou os parâmetros do mundo, que nos trouxe uma redenção, que nos trouxe vida, que foi Jesus Cristo. Mas eu quero contar um pouco também, irmãos, da origem dessa festa, que é comemorada pelos judeus e pelos cristãos. A Páscoa, irmãos, todos nós sabemos a origem de Cristo. Ele veio da cidade de Nazaré, uma vila, uma pequena vila em Israel. E a Páscoa é uma festa judaica e também cristã. Os judeus que chamam a festa da Páscoa, que é Pesach, é a festa da liberdade, pois comemora a saída do Egito, local onde eles habitaram por mais de 400 anos, sendo um período de escravatura. A travessia dos judeus pelo Mar Vermelho em direção à Terra Prometida, que simbolizou a passagem da escravidão para a liberdade. Desde então, os judeus reúnem-se todos os anos para celebrar o Pesach, que é a Páscoa, com elementos que relembram a sua história, os fatos que culminaram a saída do Egito. A origem da palavra Páscoa, ela vem do termo hebraico que eu falei aqui, que é Pesach, que significa passagem ou travessia. Quem não lembra o trajeto da saída do Egito até a praia, no local onde estava o Mar Vermelho, onde eles atravessaram o Mar Vermelho juntamente com Moisés, que estavam guiando o povo para a Terra Prometida. Ou seja, trata-se de uma das mais importantes festas do calendário judaico. A festa da peregrinação, que está relacionada com a passagem da escravidão para a liberdade. Moisés, que era um hebreu que foi adotado pela filha do faraó, recebeu instruções do próprio Deus para libertar o seu povo do Egito, quando tinha exatamente 80 anos, irmãos. É exatamente isso. Moisés ele já estava avançado de idade.
Diante da recusa do líder egípcio, Moisés ele começou a apresentar sinais enviados por Deus que demonstravam a sua ira. Foram elas o sangue, as rãs, os insetos, os piolhos, a morte do gato, as úlceras que estavam presentes, acuminando o povo, a chuva de granizo, os gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos egípcios. Com a última praga, o faraó perdeu seu primeiro filho e assim, assustado com tudo que estava acontecendo naquele momento, ele permitiu a saída dos hebreus das suas terras, iniciando o êxodo do povo. Por isso, até hoje, o fato é celebrado como um memorial perpétuo da opressão vivida pelos antepassados e como a liberdade que chegou para eles. A data da comemoração do Pessach, segundo as escrituras sagradas do judaísmo, a Torá, a Páscoa ela deve ser celebrada no 14º dia do primeiro mês, que é chamado Abit ou Nissan. E por isso o calendário judaico foi ajustado para essa festividade, que ocorre sempre no início da primavera. A festividade ela inicia-se quando a primavera chega a Israel, que como está localizada no hemisfério norte. Trata-se do equinócio de primavera. Para quem está no hemisfério sul, a Páscoa é comemorada no início do equinócio de outono. Ou seja, equinócio, irmãos, eles significam que tanto o dia como a noite tem a mesma equivalência de duração. Às vezes a gente ouve uma palavra chamada solstício de verão, que às vezes os dias são mais longos. Ou seja, quando está no verão, solstício de verão, os dias são mais longos e as noites são menores. Mas no equinócio não. No equinócio do inverno, os dias e as noites têm a mesma durabilidade. Agora, irmãos, a gente percebe que a origem da Páscoa ela veio, propriamente dito, da libertação do povo judeu do Egito para a caminhada, peregrinação até a terra prometida, porque lá eles estavam sendo escravizados, lá eles estavam sendo torturados, a cultura deles foram roubada, os costumes deles foram roubados. Então é algo libertador, é algo esplêndido para o povo judeu. Essa festa é muito importante para eles. Mas, irmãos, nós sabemos que a Páscoa ela tem um significado muito grande para os cristãos também. Porque a Páscoa comemorada dos cristãos é voltada para aquele que nos deu a vida, aquele que nos resgatou, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa graça que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os cristãos, eles comemoram a passagem da morte para a vida durante a ressurreição de Jesus Cristo, que é o Messias. Até o século IV, a Páscoa judaica era comemorada no mesmo dia que a festa cristã. Mas o Concílio de Nicéia, realizado em 1325 depois de Cristo, decidiu que por não terem o mesmo significado, não deveriam ser celebrados no mesmo período. A partir de então, a festa cristã ela é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera. Para quem está no hemisfério norte, é no equinócio de outono. E para quem está no hemisfério para quem está no hemisfério sul, na primavera, no norte é na primavera. Agora quem está no sul é no equinócio de outono. Irmãos, mas Jesus Cristo é aquele que nos trouxe a vida, é aquele que morreu naquele Calvário e foi uma morte de cruz, uma morte terrível. Era a pior morte que alguém poderia ter. O sangue de Cristo ele foi derramado numa cruz por nós.
E Ele nos trouxe uma redenção, irmãos. Ele nos trouxe um significado de vida. E nós devemos toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse Ele, quem seríamos nós? Se não fosse Ele, qual seria o significado da vida? Existiria vida sem a própria vida? Porque Ele nos trouxe a vida. Eu espero que essa Páscoa, irmãos, ela possa tocar no coração de cada um, mas que não seja simplesmente algo comercial, como um ovo da Páscoa, um chocolate, ou uma lembrança, ou um coelho, porque a Páscoa não é isso. A Páscoa é a representação da morte de Cristo, porque através da morte a vida se fez presente. Porque a morte não vence a vida. A vida, ela está acima da morte. A morte não tem poder sobre aquele que nos criou, aquele que nos amou primeiro. Porque nele não habita a morte, nele habita a luz. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 9, eu vou ler do 8 a 9, diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, até os diabos, até os demônios temem o nome de Jesus Cristo. Teme ao Senhor, confia nele, que Ele tudo fará. A nossa esperança, a nossa viva esperança é o Senhor Jesus Cristo. Eu fico por aqui. Uma excelente passagem, uma feliz Páscoa. Que a graça do nosso Deus esteja presente em nossas vidas. E até o próximo vídeo. Até mais.